Gente, a gente começa com um casamento de Hulk com a sobrinha da ex-mulher, que gera revolta na família. Uma sobrinha que, segundo a outra tia, né, apunhalou a própria tia pelas costas. Mas é o amor. É uma traição dupla de marido e de sobrinha. Eu acredito que doeu mais nela a traição a suposta traição da sobrinha do que do próprio marido. Entendeu? É complicada essa história, mas claro que ele não é o santo da história, não veio apaixonado. Se apaixonou, e me contaram. Apaixonou pela garota, né? Porque ele viu a garota crescer. A garota tinha quantos anos quando foi morar na casa dele? Porque ela cuidava das coisas, inclusive do Hulk, né? Ela cuidava ali, ela trabalhava com eles. Mas assim, se apaixonou, ok. Mas assim, a sobrinha tinha que ter fazer colocado isso com uma a tia, muralha. Eu não vem com o papinho pra cima de mim, não. Ela é minha tia, sai daqui. A Camila Ângela, essa moça que vocês estão vendo aí, é comparada a Judas por ter apunhalado a tia pelas costas. A tia que era mulher do atual marido dessa moça. A tia dela era casada com o Hulk. Aí o Hulk, o jogador Hulk, ele oficializou nesse fim de semana a união de 5 anos com a Camila Ângelo, sobrinha da Irã Ângelo, com quem ele foi casado por 12 anos e tem 3 filhos. Foi casado com a Irã, 12 anos, 3 filhos. E agora ele casou com a sobrinha da ex-mulher, lá na Paraíba. Vão ser 3 dias ao todo de festa. A Camila, olha a história. A tia cuidava dela como se fosse uma filha. Vivia com frequência na casa da tia, enquanto a tia era casada com o Hulk. A tia, olha essa história, chegou a ser madrinha do primeiro casamento da sobrinha da Camila com um outro homem lá. Aí a Camila se separou do primeiro marido, depois ela acabou aí se envolvendo com o marido da tia. O tio. O tio, né? A paz de Cristo, seja bem-vindo ao canal Família e Casamento Projeto de Deus. Gostaria que você assistisse junto com a gente ao comentário que Sara Shiva faz com relação a essa situação. Assista até o final para que você possa entender e deixar o seu comentário. Vamos assistir juntos? A colheita que essa pessoa vai ter. Uma pessoa que entra numa situação dessa, você entrar e derrubar e destruir uma família. Pastora Sara, ela não destruiu. Destruiu se ela... Pastora, mas será que foi ela que destruiu? Cara, não me interessa. Se ela entra no meio disso, você destruir para uma família ser construída em cima de uma destruição de uma outra família, isso não existe, gente. Existe uma consequência grave, espiritual, gente. Deus passa longe dessa cerimônia. Será que eles têm pastores? Não parece. Parece que eles pagaram alguém para fazer o casamento. Porque você sabe que existem pastores que aceitam paga para fazer casamento. Existem pastores que você contrata por dinheiro para fazer casamento. Se é padre ou se é pastor, é um sacerdote? O sacerdote, gente, ele sabe que o casamento é um juramento no altar de Deus. O sacerdote, ele sabe que o altar de Deus é um local de perigo de morte. Pois na Bíblia, se uma pessoa entrasse no lugar santo com a vida suja, com pecado, a pessoa morria na hora. Então vamos lá. O cara é sacerdote, seja padre ou pastor, não interessa. Ele sabe que ele não pode brincar com o altar. Ele sabe que o altar é um local de perigo. Um pastor ou um padre que é temente a Deus nunca vai aconselhar um casal que não está em santidade, que não está em consagração, a subir no altar. Porque um pastor, um padre, um sacerdote de Deus, ele sabe que a hora que ele estender a mão para abençoar aquele casal, se aquele casal está com a vida em pecado, se aquele casal cometeu algo que fere o Espírito Santo, o pastor e o padre, eles sabem, ele vai ser cobrado de Deus daquilo que ele estendeu a mão. Ele está avalizando, testificando, ele está confirmando, ele está avalizando aquilo ali. Ele está dizendo que sim, que aquilo é da vontade de Deus. O quê? Ninguém vai falar disso não, pastores da igreja brasileira? Ninguém vai falar disso não? Ninguém vai comentar isso não? Vamos abrir a nossa boca e comentar. Temos que comentar. Tem pessoas de cabecinha fraca que ficam muito influenciadas pelas mídias, pelos artistas, pelos influenciadores e influenciadoras. Vamos nos posicionar para falar o que é correto e o que é errado. Nós não podemos nos calar, igreja. Nós temos que orientar as pessoas. Existe a forma certa de se comportar, de se posicionar,
de agir. E nós temos que dizer para as pessoas, queridos, isso está errado. Nunca um padre, nunca um pastor poderia aceitar fazer e celebrar um culto, porque casamento é culto, cerimônia de casamento é culto. E agora eu vou pegar um pouco mais pesado, porque vocês estão achando que eu estou falando coisa pesada? Vocês não viram nada, agora que vamos pegar pesado, porque eu acho que eu estou pegando leve ainda, sabe por quê? Porque o nível de ignorância que nós temos hoje, nós temos pessoas hoje na igreja que não sabem absolutamente nada sobre santidade, que não sabem nada sobre santificação. Se você, cristão, cristã, seja evangélico ou católico, subir no altar de Deus para celebrar um casamento, seu casamento, e você não estiver em santidade, em consagração, estará em zombaria, em profanação, perfeito. Pastora Sara, o meu pastor me disse que era para eu casar, para eu sair do pecado. O seu pastor, coitado, manda ele voltar para o seminário teológico, porque ele não sabe nada. Ninguém casa para sair do pecado. Você casa depois que você saiu do pecado. Você casa depois que você se arrependeu do pecado, depois que você consagrou o seu casamento, depois que você se arrependeu de estar em pecado antes do casamento. Se arrependeu, faz um período de consagração e de arrependimento. Caso você não faça isso, quando você entrar na igreja, demônios estarão ali, não o Espírito Santo, rindo, zombando, porque você e a pessoa que você estará entrando na igreja estarão zombando de Deus, pois Deus não poderá abençoar algo sujo sem o arrependimento. Pastora Sara, então deixa eu entender, você está brigando com algum casal? Não tem nada pessoal, não é nada pessoal. O que eu estou falando aqui, que fique muito claro, eu estou falando dos princípios de Deus, santificação. Casamento é o juramento no altar de Deus. Eu não sou de Deus, eu não quero igreja. Tá, então não casa na igreja, casa só no civil. Vai lá só com o juiz de paz e faz seu casamento. Não brinque com o altar de Deus. O altar de Deus é um perigo de morte. Observa que o que eu estou falando não é contra ninguém. Eu estou mostrando para vocês um exemplo de uma situação que viralizou aí na mídia. E esse escândalo, essa situação de um casal que se casou, tudo errado e tal, só abre um espaço para a gente falar o seguinte: peraí, será que eles têm alguma ideia do que vai acontecer no mundo espiritual com a vida deles? Será que eles acham que Deus está abençoando isso? Esse é o nível da ignorância da pessoa? Será que eles têm pastores? Porque quem tem pastor ou padre, o padre é um padre verdadeiro ou pastor verdadeiro? Porque eu não sei que sacerdote é esse. Fala que tá tudo bem, que aceita isso? Que loucura é essa? Alguém tá falando, o dinheiro fala mais alto. Só se for. Agora eu vou pegar um pouco mais pesado, ok? E agora eu vou falar a dura verdade, a verdade que dói no ouvido de muita gente e de muito crente. Tô falando de crente aqui agora, não tô falando de gente do mundo. A verdade dura é essa aqui. Se um casal tiver feito sexo antes do casamento, o correto é o padre ou o pastor não celebrar aquele casamento até que aquele casal apresente um fruto que revele um real e verdadeiro arrependimento. O correto é acompanhar o processo de renúncia, o processo de consagração e de arrependimento, onde há um afastamento completo de corpos entre aquele casal de namorados, de noivos, onde o casal passa ali, no mínimo, 3 meses, em total consagração, sem se tocar, sem se beijar, em total arrependimento, para então aquele padre, aquele pastor, celebrar. Pastora Sara, por que o período de 3 meses? Porque foi o período, mais ou menos, que durou entre Isaac e Rebeca, até eles se encontrarem. É um prazo bíblico para um casal se reunir na intimidade sexual. Do servo de Abraão, quando ele encontrou a Rebeca, até ela encontrar Isaac, o prazo é mais ou menos de 3 meses. É um período mais ou menos de 3 meses ali. Então vamos parar para pensar. Por que o casal precisa se consagrar? Porque o arrependimento não é um blá blá blá, não é da boca para fora, me arrependi. Isso não é arrependimento. Arrependimento é uma atitude. É por isso que eu quero casar em pecado. Mesmo em pecado, eu quero casar para depois que eu casar, eu não estar mais em pecado. Você não entendeu. Você está casando em pecado, em zombaria diante de Deus. Pois você está casando, carregando para o altar. Deus não vai estar ali. Deus não estará ali. Você não tem o poder de obrigar a Deus a nada. Você não tem o poder de tomar a bênção na marra de Deus. Você não tem o poder de obrigar a Deus a te abençoar. Não é possível que baixe o espírito de mula desse na mente da pessoa. Demônios estarão na igreja. Demônios estarão ao redor do casal. Demônios, não o Espírito Santo.
Quem semeia na carne vai colher da carne. Não pense que uma pessoa que casa em pecado, brincando com o altar de Deus, vai colher alguma coisa boa dentro desse relacionamento. Vai ter um tempo que Satanás vai usar aquilo ali e vai deixar que tudo fique tranquilo por um tempo. Porque Satanás, ele sabe que ele quer usar aquilo para poder semear no coração de outras pessoas ignorantes ou fraquinhas de cabeça. Faz igual. Ele vai usar por um tempo. Ele vai deixar sossegado o casal por um tempo. Mas daqui a pouco a conta chega. E quando chega para acabar. Chega para arrebentar com a vida da pessoa. E quando vem de galope a desgraça. A conta vai chegar. Não tem como. O diabo terá direito e legalidade. O diabo, ele não vai perder essa oportunidade. Se ele tem legalidade na vida de uma pessoa, ele sem legalidade já acusa. Quando ele não tem legalidade na minha vida, na tua, ele já é acusador, já vem acusando a gente. Vem falando coisa da nossa vida. Sem ele ter direito. Imagine quando ele tem. Pastora Sara, se esse cara e essa mulher que você falou hoje, sem citar os nomes, se eles se arrependerem e se eles ficarem até afastados por um tempo, realmente se arrependendo, em consagração, Deus abençoaria essa relação, já que essa relação é tão errada como é? Então vamos lá. Agora que você vai entender que o profundo disso aqui é que as pessoas podem até pôr máscara de crente, máscara de cristão, máscara de evangélico, máscara de católico, mas Deus vê o coração e não a máscara. A pessoa pode até fingir pro pastor, pro padre, mas para Deus a pessoa não finge. Então se a pessoa falar assim, eu me arrependi, olha pastor, padre, Deus vai abençoar se Deus vê de fato mudança no coração. Aí, então eles se arrependeram. Se for mentira, se for falso, não adianta. Pode ter festa, fotógrafo, mídia, o que for. Se não houver no coração verdadeiro arrependimento, a bênção não ocorre. A bênção é no mundo espiritual. E aí, meu bem, a Deus ninguém consegue enganar. Ah, não, pastora, mas se a pessoa realmente se arrepender... Gente, se a pessoa realmente se arrepender, você sabe o que é um arrependimento? Ontem eu tava conversando com a minha amiga e de repente ela falou assim pra mim, poxa, Sara, você teve um passado pesado, né? De tanta coisa errada que você fez, teve uma vida promíscua. Quando ela fala isso, e eu, por um flash assim, eu lembro do meu passado, me arde aqui meu peito, ó. Arde aqui dentro do meu coração, ó. Arde de dor! De pensar que por acaso eu já fiz. Isso porque tem mais de 20, esse ano completa 25 anos, se não me engano, que eu não tenho relação com um homem, que eu não beijo na boca de um homem. Pra eu sentir um aperto, mesmo com 25 anos, é porque eu tenho tanto arrependimento do meu passado, eu não tenho orgulho, eu não tenho saudade, eu tenho pavor do meu passado, pavor, dói o arrependimento, é uma dor profunda, é um profundo pesar, é uma coisa que você nunca mais na vida, você não quer nem chegar perto daquilo. Quem se arrepende produz frutos que revelam um arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Significa frutos que revelam o arrependimento. E aí, você concorda 100% com o que Sara Shiva acabou de falar? Gostaríamos que você deixasse os seus sinceros comentários sobre esse assunto. É um assunto delicado, um assunto difícil, não devemos julgar. Não esquece de comentar esse vídeo e também se inscreve no canal, deixa um like e compartilha esse vídeo para abençoar outros casais. E logo abaixo na descrição eu vou deixar o link do e-book 2 se tornam 1, o manual para um relacionamento duradouro. Que Deus abençoe a vida de vocês.